Aham, voltei de novo. Esse vídeo aqui é mais agradecimento do que explicações de dúvidas. Mas vai ter algumas explicações de algumas dúvidas que me mandaram bastante. Pra quem não me conhece e caiu aqui dos subliminais, no Instagram, tanto faz. Vocês me chamam do que vocês quiserem. E uma questão que eu vi, que era se eu ainda estava produzindo as magias da mesma forma. Estou. Tipo, eu não parei pra pensar em como que as magias parariam de uma vez, já que eu parei por um tempo. Um tempo bastante intenso. Aconteceu muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Que eu realmente fiquei pensando se eu continuaria com o que eu tô fazendo ou não. Mas eu vi que, tipo, se eu parasse não ia mudar muita coisa. Só ia parar algumas coisas, mas eu sempre continuaria produzindo os subliminais, sempre continuaria produzindo tudo, só que eu pararia por momentos, que eu tenho que ter momentos. Eu acho que qualquer pessoa, principalmente submakers, tem essa questão de, tipo, ficar ali produzindo muito conteúdo, porque quer que as pessoas vejam o trabalho, quer ser reconhecido, e às vezes a gente só precisa parar um pouquinho, sabe? Ficar assim recolhidinho, vendo o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode. E eu vi que eu melhorei muitas coisas, muitas mesmo. Só que hoje eu vim dar mais um conselho. Ontem, na verdade hoje de madrugada, eu tava conversando com um ex meu e eu não voltei, tá? E ele falou coisas que, tipo assim, é uma questão sobre se uma pessoa te abandona ou para de falar com você, ele mesmo falou, tá? Não fui eu. O problema nunca vai ser você. O problema sempre vai ser a pessoa. Então, eu vejo muito essa onda de, tipo, manifestar SP. E eu sou uma pessoa que não tenho nada contra você manifestar SP. Tenho nada contra. Só que a gente tem que ter o parâmetro sobre manifestar pessoas específicas e manifestar ego. Eu vejo muitas meninas, principalmente meninas, manifestando ex ou manifestando uma pessoa do zero porque terminou algum relacionamento, a vida tá uma bosta e só quer curar aquilo ali, aquele buraco que tá deixando por ego. E eu vi muito essa questão sobre elas ficarem fissuradas, principalmente em homem, do que o autoconceito delas. Para mim, o autoconceito não é necessariamente manifestado. O autoconceito a gente vive nele. Então, não é como se, eu manifestei o autoconceito, eu vou ser a deusa de tudo. Claro que você vai ser deusa, aliás, você sempre é. Só que, se for para analisar, a gente só começa a manifestar um autoconceito quando a vida já tá uma cagada. Então, a gente devia manifestar o autoconceito inconscientemente, conscientemente, independente do que tivesse acontecendo. Esse papai, você só manifesta se você tiver um autoconceito bom. Realmente. Mas não é só isso que vai fazer você manifestar. Claro que não. Não tem essa aí. Eu só manifesto se eu tiver um autoconceito bom. Não. Não é isso. Mas a questão é que, tipo, vão ter momentos em que você vai começar a duvidar da sua manifestação, vai começar a duvidar sobre a sua realidade, porque na lei da suposição tem pilares que as pessoas os praticantes mais novos estão descobrindo, que é, será mesmo que isso funciona? É o primeiro pilar. Eu não passei por isso, que eu acredito muito em tudo. Eu acredito em sereia,
eu acredito em vampiro, eu acredito em tudo. Tanto é que não é por eu não ter uma religião que eu não acredito em Deus. Eu acredito super em Deus. Aliás, eu tenho até medo dele me castigar algum dia, mas se me castigar, eu vou fazer o quê? Porque eu acredito nele. E outro pilar da lei da exposição é sobre a dúvida. Fala, eu vivi isso até hoje, como é que eu posso mudar isso de uma hora para outra? Aconteceu isso comigo. Isso aconteceu muito, bem no comecinho aconteceu. E aí o que eu fazia? Eu via as pessoas manifestando, eu falei, se essa pessoa aqui, que não parece nem ter vontade de manifestar, manifestou, por que eu não manifestaria? E aí eu me baseava, e aí começo eu, né? Porque, tipo, não é porque outra pessoa manifestou que eu vou manifestar da mesma forma. Então, fica nisso, né, sobre manifestação, comparação. E aí tem o pilar do caos. Nunca aconteceu comigo. Esse caos que dizem que o caos antecede a criação. Não. Pra mim, não. Não sei se pra vocês é a mesma coisa. Mas o caos pra mim é o reflexo de crenças que você tinha e aí você se deu conta que aquela crença não tinha que estar ali, aí você mudou a sua percepção. E aí quando você muda, o físico vai mostrando as suas crenças anteriores, porque você assumiu tanto aquilo que aquilo existia, que uma hora ou outra vai refletir. Não é o caso, o caso antecede, não. É algo que, tipo assim, o físico vai refletir o que você já assumiu. E se você já assumiu aquelas crenças, se você ficava repetindo, pensando muito naquilo, claramente que o físico vai, como que eu posso dizer? Vai transportar aquilo ali na sua frente, vai refletir aquilo ali na sua frente. E vocês acham que é o caos, mas não. São crenças suas passadas. E aí vem a manifestação. E tem a parte do silêncio das manifestações, que eu vivo muito, porque eu assumo muito isso. Que tipo, quando a coisa tá dando certo, é que é no silêncio que as coisas estão dando certo. E realmente, as minhas manifestações começam no silêncio. Eu acho que qualquer manifestação começa no silêncio, não é porque, tipo, tá tudo no silêncio ali que não tá acontecendo. Aliás, tá. E eu, né, tenho uma facilidade absurda de manifestar pessoa específica. Seja pra namoro, seja pra gostar de mim. Tanto é que eu tô manifestando um. Olha. E assim, é promissor. Eu ainda não falei com ele, né? Porque eu sou, nesse caso, eu sou muito tímida. Muito tímida, meu Deus. Mas eu já vejo essa pessoa me dando umas olhadas, né? Quando eu passo, ai meu Deus. E assim, o que você toma como percepção é a sua percepção e reflete na sua realidade. É a mesma coisa de crenças passadas vão refletir na sua realidade porque você tomou como percepção. Não é algo que, tipo, que eu falei isso que vai acontecer. Não, se você falou apenas naquele momento e não falou mais, não assumiu mais, não vai acontecer. Eu vejo também uma questão de preocupação sobre, como que eu assumo e desapego da manifestação. Assumir, você assume qualquer hora. Você pode, tipo, falar, eu já tenho um carro. E ali ficar, eu já tenho um carro, já tenho um carro. E aí, no momento da dúvida, você, eu não tenho um carro. Como é que o carro vai vir? Aí você fica focando mais na dúvida, mais na incerteza, do que no de fato você já tendo o carro. E aí é isso que a manifestação entra no colapso, porque tipo, se você uma hora assume outra coisa, e na maioria do tempo assume coisas negativas, e mesmo que você não assuma coisas negativas, você sempre fica volta àquele pensamento, tipo, mas eu não tenho, como que vai vir? E assim, o fato é que eu manifesto muitas coisas. E as minhas coisas, elas dão um colapso de tipo assim, fica no silêncio, mas depois vai de uma vez. Entende? E aí é questão de percepção mesmo. Se eu tenho a percepção de que, tipo, eu tô morando sozinha, né? Porque eu sempre quis morar sozinha, sempre. Desde criança, eu sempre quis morar sozinha. E, tipo, com 20 anos eu já morando sozinha,
é uma conquista enorme pra mim, porque eu tinha assumido já isso. E aliás, essa casa aqui, ela tava com muitos probleminhas em questão de tipo eu conseguir alugar, porque o meu salário caiu no final do mês. E já tinha uma pessoa querendo alugar essa casa. E eu falei, não, quem vai alugar essa casa aqui sou eu. Euzinha. Eu, Beatriz Barbosa, vou alugar essa casa. Pronto. Chegou o final do mês, a pessoa não tinha alugado a casa e a casa foi pra mim. Porque tudo tem que conspirar ao nosso favor, gente. Não é porque uma coisa deu errado ali que todos vão dar. Um exemplo anterior é de um SP meu, né? Que assim, do nada desabrochou tudo. Pelo que eu sei, eu já manifestei esse menino pedir pra voltar comigo. Eu vou voltar? Eu espero que ele não veja esse vídeo, pelo amor de Deus. Eu espero muito que ele não veja. Mas do jeito que eu fiz a academia, vai ver, porque puta que pariu. E aí, a percepção é o seguinte: quando ele terminou comigo, eu fiquei mal, fiquei triste. Só que aí eu lembrei. E ele já tinha voltado comigo umas 2 vezes. E aí, tipo, eu falei: nossa, se ele voltou as 2 vezes, por que ele não iria voltar a terceira? E aí é que começa a questão de vocês, na dúvida, ai meu Deus, será? É no será que vocês se perdem. Aí vocês vão dando mais confiança pra dúvida, porque eu fiz que é assim, gente, quanto mais vocês vão ficar assumindo tal coisa, mais vai acontecer. Então é nisso que vocês tomam cuidado e ficam falando, é a fase do caos. Não, gente. O caos não antecede nada, não. O que antecede é você. Você é a própria criação. Não tem um motivo para ter um caos. O que tem é que o físico vai repetir o que você já tinha assumido há muito tempo. Então vocês parem de ficar fissurados nesse negócio. Tipo, o físico não tá mostrando o que eu quero. Se você já está assumindo, pode ter certeza. Uma hora o físico vai mostrar. Pode ser quando você espera, pode ser quando você não espera. Eu não tô esperando muito minhas manifestações, não. Elas só estão assim, ó, acontecendo. E vai. E aí, tipo assim. Aliás, eu manifestei um menino ser bem best, meu. Antes eu tava gostando dele, só que aí eu vi que era fogo no cu, né? Não dava certo. E aí, tipo assim, ele tá bem amigo meu mesmo. Sem maldade, sem nada. E eu amo isso, porque, tipo assim, eu gosto de ter amizade masculina. Mas sem maldade. Sem maldade nenhuma. E, tipo assim, vocês parem com esse negócio de ficar só macho centrada. E fêmea centrada também. Eu vejo muitas meninas lésbicas, amo todas, que, tipo assim, ficam nesse negócio de manifestar ex e manifesta não sei o quê. E não manifesta, tipo, ficar mais bonita. Não que vocês não sejam bonitas, vocês são. Mas não manifesta, porra. Vamos aprender a manifestar isso aí. Não vamos só ficar centrado em relacionamento. Tem que manifestar saúde, principalmente. Saúde mental é uma das coisas que eu mais manifesto. Então fica esse impasse, tipo, mas será que eu consigo? Porra, você tá viva pra ter essa experiência de que você consegue tudo. Se você não conseguisse, eu acho que você nem nessa experiência está. Então vamos parando desse negócio. Eu não consigo. Consegue sim, tudo já é seu, tudo está acontecendo porque você é a criação de tudo. E muito obrigada aos 600 inscritos. Eu já tinha manifestado, mas tipo, foi do nada. Como eu falei, minhas manifestações acontecem assim, ó. E vocês são minhas manifestações. Beijo, amo vocês.